Boa noite, paz seja convosco. Um prazer entrar no teu lar, que a bênção do nosso Senhor Jesus esteja na sua casa. Eu estou passando aqui, ou passando aí na sua casa, né? Iniciando esse momento de palavra. Feche os seus olhos, receba essa palavra. Pai querido, nós oramos a Ti, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, da capacidade para sermos ministradores e também sermos ministrados. Pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma oportunidade grande estar com você e eu quero aproveitar bem esses minutinhos. O tema da palavra de hoje, para os nossos corações, para o seu coração, para a sua família, é: espere, dias felizes virão. E talvez você possa dizer: não, mas eu estou vivendo dias felizes apesar de tudo. Então, louvado seja Deus. Mas algumas pessoas têm se precipitado no medo, na preocupação. E eu queria dizer para você que o tempo da alegria, o tempo de comemorar, o tempo de cantar, ele chega. E ele vai chegar. Nós vemos isso de maneira bíblica. O tempo da tristeza tem Deus. O tempo da alegria tem Deus. Ambos os momentos Deus está presente. E Ele cuida dos seus. Se você é filho de Deus, não fique preocupado, exageradamente aterrorizado. Existem coisas que são difíceis de compreender, mas nós sabemos que em todas as coisas Deus se faz presente. Tempos de tristeza sempre houveram. Tempos de alegria também sempre existiram. Sabe aquele cântico que você canta, ou cantava na igreja, que às vezes você ouvia no seu carro? Agora você precisa meditar nele. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Eu queria falar para você que no capítulo 12 de Neemias acontece algo interessante, porque Neemias era copeiro do rei e de repente ele descobre, ele vê que o estado de Israel, os muros de Jerusalém, né, estava destruída. Os muros haviam sido destruídos, os portões queimados a fogo. A situação para aquele povo era uma situação calamitosa. E ele descobre isso e fica entristecido e vai conversar com o rei. Ele tinha uma certa intimidade e ele explica para o rei a situação, e o rei permite com que ele vá até aquele lugar, que ele, chegando lá, conserte, governe ali, tome conta daquele lugar. Mas o povo precisava de um momento de paz que naquele momento no coração deles não existia. Principalmente no sentimento, na mente deles não existia. Porque quando um muro está derrubado, você se sente vulnerável. Quando não tem portão, você se sente preocupado, parece que não tem o que fazer. Imagina se hoje retirassem o portão da sua casa, você ia dormir tranquilo nesta noite? Se tirasse os muros que cercam o seu condomínio, o seu prédio, a tua casa, você ia dormir tranquilamente como você sempre dorme? Pois é, quando os muros estão derrubados, quando os portões estão faltando, aí a situação é de sentimento de vulnerabilidade. Eu queria levar você a pensar nisso. Por não existir ou não ter ainda, acesso para todo mundo uma vacina, talvez você esteja se sentindo vulnerável. Pelas propagandas e pelo que dizem, pelo que é real e pelo que é irreal, você esteja se sentindo sem portão. Não consegue ter uma noite tranquila, um momento de paz. Acalma o teu coração, deixa Deus trabalhar. Eu queria ler para você, porque nesse momento de tristeza, nesse momento de chateação, nesse momento de angústia desse povo, chega então um período, a um Salvador naquele momento,
Neemias chega, o rei manda madeira à vontade, eles trabalham para valer, eles começam a buscar soluções para aquele problema e encontram a solução e reconstroem a segurança da cidade. Então chega o tempo da felicidade, o tempo de cantar. E eu vou ler alternado alguns lugares, mas você pode ler depois lá Neemias capítulo 12, mas para efeito de velocidade, vamos dizer, capítulo 12, versículo 27 de Neemias diz assim: para a dedicação do novo muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre, com cântico, ação de graças, com música de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram reunidos na região ao redor de Jerusalém e dos povoados. Quando foi o tempo da restauração, quando chegou o tempo em que a segurança havia voltado, em que a paz começou a reinar pelo motivo óbvio, a cidade agora está cercada, a cidade está murada, temos portões, agora o guarda vai ser eficiente, porque dá para impedir que o inimigo ataque. Eu quero dizer para você que o tempo de cantar chegou. Eu não tomei a vacina ainda. Eu ainda vou, o meu caso vai demorar. Aqui não tem. Não é a questão da vacina. A questão é que o Senhor é o guarda de Israel. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas ainda assim, a palavra diz: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Diz que as suas mãos não estão encolhidas para te abençoar. Ou seja, Deus está o tempo inteiro com as mãos estendidas para que você receba a bênção. Então eu quero que você pense nesta situação: muro reconstruído, as coisas começando a voltar ao normal, o emocional ainda precisava voltar ao normal. O emocional precisava sentir que tinha muro, que tinha portão. Qual a maneira de se fazer isso? Entrar em contato com Deus, louvar a Deus pelos muros, louvar a Deus pelo portão, louvar a Deus pela reconstrução, louvar a Deus por aquilo que ele havia feito através de Neemias e do povo que se levanta para trabalhar. É tempo de você se reunir com Deus. É tempo de louvar a Deus. Veja que eles deviam participar dessa ocasião alegre. Por quê? Porque quando Deus chama você para a realidade, Ele quer que você esteja feliz compreendendo a obra dEle. Deus está trabalhando através da vacina, através dos cuidados. Se você não recebeu, se você ainda não vê essa perspectiva, saiba que Deus continua cuidando. E eles chamaram a consciência deles para esse momento feliz, tocando e se alegrando com o Senhor e para o Senhor. Eu queria ler para você no versículo 40, os dois corais. Isso vem falando uma sequência de coisas que não dá tempo da gente falar, mas eles estavam indo para vários lugares, os corais estavam se reunindo. Os dois corais seguiram então para o templo de Deus, onde tomaram os seus lugares. Eu fiz o mesmo junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos os sacerdotes que tocavam trombeta, aí vem o nome dos sacerdotes, e os cantores, e o nome dos cantores, e eles tocavam e cantavam bem alto, sob a direção de Jerazias. Entenda isso, eles cantavam e tocavam bem alto. Sabe o que estava dizendo? Que eles estavam felizes, comemorando, não estava assim, Senhor, com semblante de tristeza, com a voz embargada sem sair. Eles estavam felizes, porque Deus estava trabalhando. Depois disso viriam muitas outras guerras, mas eles estavam protegidos. Depois disso teriam muitos outros ataques, mas eles sabiam que podiam ter uma noite de descanso, se preparar para o momento da luta, porque a cidade estava protegida. Havia um portão, haviam muralhas. Eu quero dizer para você que tem tempos que são complicados, tempos que são difíceis, mas você que é filho de Deus não se entrega. Ele vai à tua frente e Ele é a tua retaguarda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Vocês são livrados e protegidos por Deus. Mas e se Deus me recolher? Se Deus te recolher,
a tua eternidade é com Cristo na glória. Vimos com tristeza humana a notícia do falecimento do nosso irmão Lázaro, não foi? Estou falando de uma notícia a nível nacional. Tivemos perdas extremamente significativas, como foi recente a do nosso irmão Kleber. Mas qual era o cântico que você se lembra do irmão Lázaro cantando? Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Quando alguém parte nesta situação, ele já tinha cantado. Os muros já tinham sido levantados. Os portões estavam nos seus lugares certos. O emocional dele já festejava com Deus. E quando ele partiu, eu posso dizer, sem a menor dúvida, está milhões e milhões de vezes melhor do que nós que ainda estamos em carne e osso nesta terra. Mas enquanto aqui vivermos, temos que pensar, ainda bem que eu vou morar no céu. Então eu quero te convidar a raciocinar sobre isso, porque a Bíblia se faz obrigatório raciocinar, entender. Ora por fé, ora por raciocínio. E o legal das coisas de Deus, e tem alguém atrapalhando aí com o som, né, aí fora, mas espero que você não esteja distraído com isso. O legal das coisas de Deus é que Ele fala ao teu coração de maneira que mesmo em meio ao caos, você confia que Ele vai trabalhar. É uma coisa complicada você entender racionalmente e espiritualmente, falando sem estudar o caso mas quando você conhece a Deus, o seu racional deixa muito claro nas tuas emoções que Deus existe, te ama e preparou morada para você que será para a vida eterna. E às vezes isso depende da fé, porque você não está vendo. Mas nós que somos chamados por Deus, temos o racional, temos a fé, a nossa crença, a nossa esperança. Aquilo que vemos ou aquilo que não vemos, tudo isso está ligado a um Deus poderoso que tudo vê, tudo pode e tudo faz. Esse é o seu Deus. O povo vinha lá no deserto, na maior dificuldade. Tinham acabado de ser libertos. Faraó tinha acabado de liberar o povo. A coisa estava complicada, porque eles viam o inimigo vindo buscá-los. Eles estavam com um mar gigantesco à sua frente, a poeira do exército de Faraó se levantando, os carros, as bigas, os cavalos, os homens, as lanças, as flechas, e certamente pensando, daqui a pouco eles estarão ao nosso alcance, ou estaremos ao alcance das flechas deles. E talvez isso para muitos tenha gerado dúvida, mas gerou uma fé eterna em nosso coração, quando sabemos o contexto geral, e já tinha gente lá naquele meio, que tinha certeza que Deus estava operando. Deus era o muro deles, Deus era o portão deles, e muitos estavam desesperados. Talvez indo na carona da fé, você tem certeza que Deus vai livrar, você tem certeza que Deus vai fazer, Deus já os havia livrado lá no Egito, da mão de Faraó. E aí nós vemos no livro de Neemias, aliás de Êxodo, eu quero ler para você, quando eles estão chegando perto e o povo está atravessando o mar a seco, a pé, a seco, água do lado esquerdo, água do lado direito, mas eles estavam atravessando a seco. E eles chegam lá do outro lado e o mar se fecha sobre os inimigos. E diz lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 19, quando os cavalos e os carros de guerra, os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez a água do mar se voltar sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Eles tinham muros, eles tinham portões espirituais que protegiam ele das águas e dos inimigos. Então a profetisa Miriam, é o 15:28, aliás 15:20, então a profetisa Miriam
irmã de Arão, pegou o tamborim e todas as mulheres seguiram, tocando tamborins, dançando, e Miriam entoava essa canção. Mas antes de eu falar da canção, eu quero que você pense. Acabaram de sair de uma situação difícil. O que eles precisavam fazer? Festejar. Porque a festa faz trazer à tua consciência a alegria daquilo que você recebeu. E é assim que Miriam olha para trás e vê, atravessamos a cerco. Ela se torna o exemplo, pega o tamborim, sai cantando, dançando, pulando, dançando, e as mulheres são contagiadas por essa alegria e também pegam seus tamborins. E imagina aquela fila, aquela multidão e aquelas mulheres tocando. Imagina o som de milhares de mulheres tocando tamborim, glorificando a Deus. E elas cantavam assim: cantem ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eles estavam narrando, cantando ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor derrotou os nossos inimigos. E você pode dizer: pastor, mas o Covid, o inimigo atual, não foi derrotado ainda. Eu vou dizer para você, você amanheceu hoje, você acordou, você está ouvindo essa palavra, você venceu mais um dia. E como eles não estavam entristecidos nesse momento, porque eles aprenderam que no momento da alegria tinha que ser gratos a Deus, cantaram, dançaram, tocaram. Lá também nós vemos, quando foram inaugurar o muro, a muralha, a nossa alegria voltou, dançaram, cantaram, tocaram, se reuniram ao som de vários instrumentos, som de corais, e cantavam muito alto. O que a Bíblia estava nos ensinando? Que nós precisamos nos alegrar em Deus a cada sopro de vida, para que isso seja um alerta à nossa mente, ao nosso racional, ao nosso coração, às nossas emoções, e sirva de estaca firmada para a nossa fé, dizendo: acordei e acordei, porque o Senhor me sustentou. Você está vivo? Louve a Deus. Se você não estiver vivo, ou seja, se não estiver presente nesse mundo daqui a uns dias, tenha certeza da sua salvação e da tua vida eterna com Deus, porque lá você ainda estará melhor do que aqui. Portanto, se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, continua sendo Deus. Mas uma alegria nós temos, nós que temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Um dia todos nós nos encontraremos na glória e viveremos eternamente com o nosso Deus. E lá Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Só existe um lugar que vai ter choro e ranger de dente na eternidade, e não é no céu. O céu foi preparado para aqueles que buscam ao Senhor. E eu quero declarar esta bênção sobre a tua vida. Acordou hoje? Levanta, canta, dança, entusiasma quem está ao teu lado. Diga: Senhor, eu te agradeço, porque foi derrotado, mais um dia o inimigo foi derrotado e nós estamos vivos, firmes e eficazes para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba essa palavra, fique atenta às nossas redes sociais. Compartilhe essa mensagem. Não termina sem compartilhar não. Compartilha com seus parentes, amigos, coloca no teu Facebook, coloca no teu Instagram o convite, para que as pessoas possam ouvir uma palavra. Que Deus nos guarda, Deus nos cerca, Deus nos renova. Ele coloca muro onde há necessidade, Ele coloca portões onde é necessário, Ele abre o mar se for preciso. Mas quando você olha para trás, você vê o seu inimigo sendo derrotado, e aí é hora de cantar, dançar, glorificar, porque Deus tudo faz. E quando uma pessoa começa a ter atos de alegria, de louvor diante de Deus, as outras vão seguindo. Viu lá? Miriam começou e elas foram atrás, cantando, tocando para a glória de Deus e narrando a vitória naquele momento. Qual era a vitória daquele momento? O inimigo afogou-se no mar. Que a sua vitória seja grande, que a sua recompensa seja eterna, que o nosso Deus, que o seu Deus seja o Deus dessa nação, e que possamos glorificá-lo como Ele merece, pois mais um dia nos deu o Senhor. Deus te abençoe, que sobre você repouse a paz do nosso Senhor Jesus. Que as consolações que vêm do Espírito Santo inundem o seu lar e a sua casa.
Que esse amor do Deus Pai esteja derramado sobre a tua vida e você e a sua família seja feliz. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o nosso próximo culto em nome de